Saudações fraternas a todos e todas. A economia solidária é uma proposta de organização da sociedade com base em empreendimentos organizados conforme os princípios igualitários e democráticos. O cerne da economia solidária é a cooperativa autogestionária, em que todos trabalham e repartem os ganhos, tanto quanto possível, do modo mais igualitário. E a economia solidária tem também outras dimensões, como a proposta do comércio justo, sustentável, respeitando o meio ambiente, a proposta das trocas solidárias, mediante o uso de moeda social, as fábricas, empresas recuperadas de processos falimentares, cooperativas formadas por trabalhadores que assentados, fruto de reforma agrária, enfim, elas têm várias facetas, porém o cerne é exatamente a organização do empreendimento conforme os princípios igualitários e democráticos. A doutrina espírita se relaciona com a economia solidária na medida em que está presente na codificação de Allan Kardec, sobretudo em O Livro dos Espíritos, um delineamento de como é ou como deve ser a sociedade justa, a sociedade em que se pauta pela igualdade, pela democracia, pela repartição de ganhos. É uma sociedade fraterna, uma sociedade em que os valores do amor e da sabedoria preponderam. Então, nesse sentido, os empreendimentos de economia solidária são empreendimentos que têm como horizonte, como meta permanentemente a ser buscada, a convivência fraterna entre as pessoas, a repartição dos ganhos, do modo mais equilibrado possível. Portanto, isso está presente na doutrina espírita, sobretudo lá em O Livro dos Espíritos. Especificamente, a economia solidária ela é delineada através de uma experiência numa obra muito importante, que foi considerada pelo próprio Chico Xavier como a sua principal obra, o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, em que há uma experiência concreta de economia solidária apresentada ali, quando Simão Pedro se lamenta para Paulo de Tarso da condição da Casa do Caminho, daquela comunidade lá em Jerusalém, uma condição de dependência dos hebreus de posse, ricos, e que colocavam com uma situação de constrangimento para os integrantes da Casa do Caminho. E Paulo de Tarso propõe a Simão Pedro uma mudança nesse sentido, arrecadando recursos para que os membros da Casa do Caminho pudessem trabalhar utilizando esses recursos e assim gradativamente se emanciparem em relação àquela aristocracia hebraica. E, portanto, Paulo de Tarso, nas suas viagens por anos, ele coleta recursos com esse propósito e depois, depois de muito empenho, de uma jornada árdua, ele retorna à Casa do Caminho e, comovidamente, Simão Pedro recebe dele essa quantia, essa pequena fortuna arrecadada ao longo dos anos, com muito esforço, muito sacrifício, para constituir ali, com aqueles recursos, o que Paulo de Tarso chamou de uma colônia de trabalho. Uma colônia de trabalho é uma cooperativa
de trabalho, uma cooperativa autogestionária, igualitária e democrática, que é exatamente o cerne da proposta de economia solidária. Até então, havia coleta de alimentos. Está descrito também nos Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades cristãs repartiam o que tinham, colocavam em comum alimentos, roupas, mas é através dessa iniciativa de Paulo de Tarso, a arrecadação desse recurso, a entrega para Simão Pedro na Casa do Caminho de Jerusalém, é que se constitui um primeiro empreendimento de economia solidária no âmbito cristão, quando os trabalhadores passam não só a repartir bens, mas passam a produzir coletivamente. Então você tem aí a descrição de uma experiência concreta de economia solidária nessa obra importante que é Paulo e Estevão. Bom, eu sou um sociólogo da religião e, portanto, cabe a mim também falar um pouco a respeito do cenário religioso, sobretudo no Brasil atual, quais são as questões que mais interessam sociologicamente falando. Então, e aí é inevitável falar das questões referentes a conflitos e intolerância religiosa, que inclusive tem vitimado pessoas, infelizmente. Adeptos das religiões afro-brasileiras têm sido vitimadas, sobretudo no Rio de Janeiro, e têm sido vitimadas seus templos com agressões, né, sobretudo da parte de pessoas do segmento evangélico bastante radicalizadas. Mas há outras expressões de intolerância religiosa também envolvendo católicos e envolvendo outros adeptos de outras religiões no Brasil, né? Isso tem repercussão no cenário político também, se traduz em xenofobia, infelizmente, no Brasil, né? A recusa, a abertura para receber imigrantes, é um fenômeno recente no Brasil, e você tem isso muito caracterizado também na homofobia, né? Na discriminação, na agressão e até na execução de pessoas LGBT, que são estigmatizadas, são perseguidas e até assassinadas por intolerância. A intolerância essa, algumas vezes, combina elementos religiosos. Bom, como lidar com isso? Uma forma de lidar com isso tem sido feita pelos próprios religiosos, através de iniciativas de ecumenismo, de diálogo interreligioso. Então você tem algumas experiências lá no estado do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, a reconstrução de um terreiro por iniciativa de uma pastora, a pastora Luz Marina Garcia, e envolvendo outras pessoas que tomou essa iniciativa de reconstrução do terreiro, e outras iniciativas também que estão sendo tomadas no âmbito do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que felizmente tem tido um posicionamento, uma inflexão no sentido de apoiar iniciativas de diálogo interreligioso para além do espectro das igrejas cristãs. Isso é realmente algo muito positivo. De fato, Jesus não trouxe uma religião formal, mas nós podemos dizer que Jesus, no fundo, traz uma religião do amor e da sabedoria, algo, portanto, universal, e que é descrito, interessante lembrar, né? Isso é descrito por Emmanuel, por algumas obras de André Luiz também, uma religião cósmica do amor e da sabedoria. E eu queria aqui fazer menção também àquele que foi considerado o maior cientista do século XX, o físico Albert Einstein, que
cunhou a expressão religiosidade cósmica e descreve isso no seu livro Como Vejo a Religião, a Ciência e o Mundo. Portanto, uma contribuição muito importante, ao meu ver, da parte desse grande pensador, desse grande cientista que foi o Einstein. Então, eu diria que a religião do amor é, de fato, essa religião, ou religiosidade cósmica do amor e da sabedoria. Eu acho que ainda a economia solidária é pouco conhecida, muito pouco conhecida pelos espíritas. Isso é um campo enorme a ser explorado, né? Há um conhecimento ainda a ser feito da parte dos espíritas em relação à economia solidária, das experiências de economia solidária que são apoiadas por grupos religiosos também, sobretudo por grupos católicos, sobretudo da Caritas Brasileira, um órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem um trabalho muito importante de apoio a iniciativas de economia solidária no país. Então, porém, há muitas experiências no âmbito espírita de apoio para a formação de organizações, para o trabalho profissionalizante, né? À medida que os espíritas conhecerem a proposta e as experiências de economia solidária, creio que há uma possibilidade significativa de crescimento do apoio a essas iniciativas, até porque o segmento espírita no país é um segmento que tem um destaque do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista socioeconômico. Então há um potencial aí significativo para um apoio às iniciativas de economia solidária, de crescimento aí desse conjunto. Bom, eu já mencionei aqui o Emmanuel com a sua obra Paulo Estevam, através de Chico Xavier, uma obra realmente fundamental para, eu diria, não só para o espírita, mas para todo cristão. Além de Emmanuel, quero sugerir também Leon Denis, sobretudo com o seu livro ainda muito pouco conhecido, estudado, inclusive no meio espírita, que é Socialismo e Espiritismo. É um livro importante. Leon Denis, nós sabemos, foi, depois de Kardec, alguém que deu uma grande contribuição ao Espiritismo, ainda na França, e que nesse livro traz essa proposta de um socialismo igualitário, democrático, construído de baixo para cima, com respeito à liberdade, colocando a fraternidade em primeiro plano. E o último autor que eu gostaria de recomendar é o grande responsável pela disseminação da economia solidária no Brasil, e não só no Brasil, daqui para outros países. Interessante como, tal como o Espiritismo do Brasil foi para outros países, acho que podemos dizer que, em certa medida, houve uma difusão da economia solidária do Brasil também para alguns países, sobretudo aqui no Cone Sul, Uruguai, Argentina. É uma experiência importante, um evento que ocorre lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, anual, uma feira internacional de economia solidária, e que ocorre no mês de julho. E a pessoa a qual eu estou me referindo, o autor, é o professor Paul Singer, um professor que foi professor de economia na USP e foi o secretário, né, foi o coordenador da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e que tem obras fundamentais para quem se interessa sobre esse assunto. Eu aqui vou sugerir um pequeno livro Introdução à Economia Solidária. Há também um outro livro que o professor Singer organizou comigo, chamado A Economia Solidária no Brasil,
E há uma terceira obra que também é fundamental, que contribui para combater, diria, combater o preconceito que ainda há em relação ao socialismo, pois nessa obra do professor Singer, chamada Utopia Militante Repensando o Socialismo, ele coloca claramente o socialismo como uma proposta construída levando em consideração fundamentalmente a liberdade, a democracia, sem absolutamente nada de arbitrário, e ele traz experiências de economia solidária, fala da formação do movimento cooperativista na Europa, na Inglaterra, no século XIX, sobretudo, e vai apontar algumas experiências no âmbito dos trabalhadores como fundamentais para a compreensão da economia solidária. Então, o professor Singer, que foi uma pessoa, eu tive o privilégio de conviver com o professor, é uma pessoa bastante amorosa, muito acolhedora, um grande sábio e uma pessoa muito espiritualizada, né? Com o seu jeito peculiar, ele colocava muito a espiritualidade em todas as suas ações e continua nos inspirando na propagação dessa proposta da economia solidária, que, conforme ele próprio dizia, a economia solidária no Brasil, ela na verdade estava renascendo. Ela havia antecedentes históricos anteriores, inclusive nas comunidades cristãs, como descrito, sobretudo, no livro Paulo Estevão, conforme dito aqui. Muito obrigado e, mais uma vez, saudações fraternas com votos de a construção de uma sociedade igualitária, democrática, solidária e fraterna.